Bem-vindos todos, que hoje nossa live vai ser demais. Ativaram, nossa, quanta gente que já tem. Ativaram as notificações aí. Hoje essa live vai ser demais, a gente vai falar de exames bioquímicos, Luana e eu. Vai ser uma live que nós vamos trabalhar a interpretação de exames. Na verdade, a gente ficaria aqui 24 horas falando de exames. Então a gente vai focar em algumas situações específicas. E eu já combinei com a Luana, a doutora Luana, que trabalha comigo, para a gente sempre voltar esse assunto, fazer semana que vem, na outra semana e assim por diante, tá? Então, nossa live de hoje, nós vamos falar sobre exame bioquímico. Será que você sabe olhar seu hemograma? Será que você sabe interpretar os seus valores de glicemia, de hemoglobina glicada, de homocisteína, de amilase? Então, o que isso pode nos dizer? O que aquele monte de exame que a gente faz pode dizer acerca da nossa saúde? Não só da nossa condição nutricional, mas da nossa saúde de forma geral. E minha convidada, a doutora Luana Landeiro, minha colega de trabalho lá na clínica, médica brilhante e que tem um domínio incrível do assunto. E eu vou chamá-la já, deixa eu ver se a Lu já está ali, para a gente já começar. Aqui, achei. Vamos ver. Aê! Olá! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Ixi, tá baixinho aqui o meu som, mas... Sério? Para mim tá normal. Pronto, não, agora tá normal. Agora tá normal. Deixa eu me ajeitar aqui. É isso. Boa, boa, boa. Obrigado primeiro, Lu. Mais uma Obrigada, eu vez que aceitando agradeço. os meus convites em plena semana de Prazer estar feriado, aqui. ou para quem mora em outros estados, em véspera de feriado. Mas eu acho que é sempre válido nós trazermos esses assuntos aqui e ajudar as pessoas que estão distantes e também para olhar para nós mesmos com outro olhar e saber que o quanto é importante, na verdade, se consolidar, o quanto é importante a gente se cuidar. E hoje a nossa live vai ser bem interessante, né, Lu? A gente vai falar de exames bioquímicos. Então aproveito muito para agradecer a todos que estão aqui presentes. Tem quase 1.000 pessoas aqui já em minutos. Luana, muito obrigado mais uma vez por aceitar meu convite. E bora trabalhar. Bora. Eu que agradeço o convite, todo mundo aqui na véspera de feriado com a gente. E a gente pensou em falar sobre várias coisas, né, Lu? Mas a gente queria começar com o básico, que é um hemograma, que é Boa. um exame que todo mundo faz, um exame de rotina, todo mundo tem um hemograma em casa e dá pra gente ver muita coisa em cima de um simples hemograma, né? Não é só ver se a pessoa está em anemia ou não. O hemograma pode mostrar muita coisa legal pra gente. Então, acho que... O que você acha da Daqui gente? a pouco eu ativo os comentários de novo, só para a gente não se desconcentrar. E aí daqui a pouco eu ativo de novo para ver o que vocês estão falando aí, tá? Mas por enquanto vamos concentrar aqui no que nós vamos falar. Que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, anota aí, depois eu ativo de novo. Bom, eu acho que vamos começar por hemograma, né, Lu? Então, se a gente pega um exame, a primeira coisa que vem lá é aquela sequência no hemograma. Deixa eu pegar o hemograma aqui que eu já acompanho com você, Lu, que aí a gente já não esquece de falar de nenhum. Então, qual que é a importância de se fazer um hemograma? Quais são as conclusões que se pode tirar de um hemograma? Então, tem muita coisa, porque o hemograma ele tem muitos parâmetros, né? Não é só um exame, são vários exames ali condensados num só. Então, a gente pode dividir primeiro ali a série vermelha, a série branca e a parte das plaquetas, né? E aí... Isso, a série vermelha é o eritrograma, que é onde tem as hemácias, hemoglobina. Exatamente. Só na série vermelha a gente já consegue ver muita coisa, né? Aí, indo ali pela ordem do que aparece, a primeira coisa que a gente vê quando abre o hemograma é hemácias ou eritrócitos, né? Às vezes vem escrito, geralmente vem escrito eritrócitos. Mas é a mesma coisa de hemácias, para ficar mais fácil das pessoas entenderem, que é a célula vermelha do sangue, né? Aquela célula vermelha sem núcleo, que transporta a hemoglobina, né? Que tem toda a função ali de levar oxigênio, entre outras funções, mas a principal de levar oxigênio para todas as células do nosso corpo, né? Que transporta ali.
Então, a primeira coisa que a gente vê é a quantidade de eritrócitos, de hemácias. É o primeiro número que aparece ali em cima do hemograma, geralmente, né? Pelo menos acho que o 99% vai vir nessa ordem. E isso quer dizer a quantidade de células vermelhas ali no sangue mesmo, né? E a medição ali é em milhões de hemácias por milímetros cúbicos do volume de sangue. E uma coisa importante, né? Tem os valores de referência, valores ideais, mas é nunca usar. A gente às vezes se confunde querendo dar diagnóstico de anemia pelo número de eritrócitos. E não é um exame para a gente ver anemia. Pelo menos nunca de forma isolada, ali pelo aumento do número de hemácias. Tem outros parâmetros que a gente vai checar anemia. Por quê? Porque a gente pode ter anemia com aumento do número de hemácia e pode ter o contrário também, né? Um número de hemácia Baixo. sem anemia, mas um número de hemácia baixo. Então, não é parâmetro de anemia. A gente considera ali, por exemplo, um aumento do volume de hemácias é uma coisa importante da gente considerar e pode vir junto com a anemia. E tem causas possíveis para esse aumento do número de hemácias que a gente pode tirar aí dessa avaliação, né? Por exemplo, hipóxia é uma coisa para prestar atenção quando esse volume de hemácias no sangue, essa quantidade está acima do ideal ali, que é diferente de homens para mulheres, né? Geralmente, homens ali tá 4,5 a 6 e mulher já fica entre 4,5 e 5, os valores lá ideais de referência. E se isso estiver acima, a gente pensa o quê? Se estiver abaixo, pode ser anemia, mas nem sempre. E se estiver acima, pensa numa hipóxia, que pode ser por tabagismo, né? O uso crônico ali de cigarro. Pode ser por apneia do sono. Pessoas que moram em altitude também, lugares muito altos, elas acabam desenvolvendo, né? Isso a gente chama de eritrocitose, esse número aumentado de hemácias. E elas acabam desenvolvendo uma eritrocitose que é fisiológica, né? Aí não é de doença, é de adaptação do corpo a essa situação de oxigênio baixo no ar, né? Que a gente vê muito, time de futebol vai viajar em local para alta altitude, né? E chegam antes para poder treinar, para se acostumar com aquilo, para dar tempo do corpo produzir mais hemácias e a pessoa melhorar o rendimento naquela situação. O corpo precisa se adaptar para transportar. Por isso que as pessoas que fumam têm muita alteração, né Lu? Desses valores de hemácias, de eritrócitos que a gente vê aqui no eritrograma. Então, o eritrograma de uma pessoa que fuma cigarro cronicamente, a gente tem que ter um olhar diferente. Senão a gente vai tirar conclusões erradas do que você tem ali. Isso, porque essa pessoa tem uma situação ali de hipóxia, né? O tabagismo está dificultando o sangue a levar esse oxigênio para as diferentes células, então o corpo passa a produzir mais hemácias para dar conta de compensar isso, e é um reflexo. Uma outra coisa que pode aumentar esses eritrócitos é o uso de hormônios anabolizantes, né? A testosterona, ela aumenta a produção de hemácias, então o uso exagerado pode levar a uma eritrocitose. Tem um hormônio chamado eritropoetina também, que é dado para tratamento de anemia, porque é produzido normalmente pelos rins e faz a medula produzir hemácias, e o uso de eritropoetina aumenta. Tá diminuindo, eu acho, mas a eritropoetina acabava sendo usada como doping aí em pessoas que queriam ganhar massa muscular, melhorar rendimento no esporte, justamente por isso. Então, é algo para se considerar também, quando a gente avalia. E, assim, causas menos comuns, neoplasias, assim, diferentes, também podem levar ao aumento desse número de hemácias. Então, é só para a gente ficar atento a essas possibilidades aí, se esses eritrócitos vierem altos, prestar atenção nesse parâmetro também, né? Do eritrograma, Lu, o que a gente pode tirar mais, por exemplo, de conclusão? De hemoglobina, do hematócrito, VCM, HCM, CHCM, RDW. O que a gente interpreta disso tudo? Que informações a gente extrai daqui? A hemoglobina, que geralmente é a segunda linha ali do hemograma, né? É o parâmetro que vem depois dos eritrócitos. Essa sim é o principal parâmetro para a gente avaliar a anemia.
Geralmente ali hemoglobina e hematócrito, mas a hemoglobina, o valor da hemoglobina é ainda mais importante na hora da gente considerar a anemia. A hemoglobina é a proteína ali, a globulina, que está dentro da hemácia, que tem o componente M ali que transporta o ferro, que se liga ao ferro, e é o que transporta o sangue. Essa proteína que tem a principal função da hemácia vem da atividade dessa proteína, né? Então, é um parâmetro ali que é medido em grama de proteína por decilitro, né? Por volume de sangue. E se ele tiver ali, para considerar anemia, menor que 13 em homem e menor que 12 em mulher, já podemos dizer que é anemia. Mas a gente sabe que o ideal é estar um pouquinho acima disso, né? A gente quer ali entre 14 e 16,5 para homem e mulher entre 13,5 e 15,5, mais ou menos. Então, a hemoglobina é super importante para a gente avaliar a anemia. E o hematócrito é a proporção de hemácias pela quantidade total do sangue. Então, é um número dado em percentual, né? Geralmente, ele tem um valor de 3 vezes o número da hemoglobina, mas a gente pode, além de avaliar a presença de anemia em conjunto com a hemoglobina, uma coisa legal é ver alteração de volemia, né? Tipo, se a pessoa está muito desidratada ou muito hidratada, tem algum desbalanço. Então, tem paciente que chega com hematócrito muito alto e o resto está normal. E fala, você não bebe muita água, né? Como é que você sabe? Ó, tá aqui, o teu sangue tá te entregando. Então, se tiver um hematócrito alto, com uma hemoglobina normal, por exemplo, pode ser um sinal de desidratação. Geralmente é isso. E a gente olha e fala pra você não tá bebendo água direito. A pessoa, onde você tá vendo isso? Eu falei isso ontem. Eu falei assim, nossa, como é que você tá vendo isso? A gente tem como saber o que a pessoa andou fazendo pelos exames. Opa! Nossa Senhora! Entrega muito. Muito. Então, o que mais a gente tem? Só nessa série vermelha, né? Já falou de eritrócitos, hemoglobina, o hematócrito. E aí o VCM, que é o volume corpuscular médio. É o volume médio, uma média do tamanho das hemácias no sangue, né? Então, a gente consegue ver se essas hemácias estão maiores do que o ideal, do tamanho certo, ou menores que o ideal. Uma coisa ali é que o valor de referência é muito grande para isso. Se alguém que estiver assistindo e tiver um exame, pega esse exame correndo, vai lá, pega correndo esse exame e acompanha com a gente, porque a gente está numa sequência e vai com uma canetinha escrevendo. Faz isso. Pega qualquer exame, pode ser um velho, antigo. Pega qualquer exame que você tiver agora e vai anotando o que a gente está falando, que a Luana está falando coisa muito importante. E aí, se você perdeu o que já passou, assiste a live de novo depois que acabar, porque eu vou deixar gravada lá no meu feed. Mas assiste com o exame na mão, tá? Muito importante isso, que vocês vão olhar com outro olhar. Boa. E aí, então, esse VCM é um parâmetro super importante, que é um dos que mais dizem coisas pra gente quando a gente tem uma anemia, principalmente, né? Viu que tem anemia. Temos que olhar se essa anemia é macrocítica, hemácia grande, microcítica ou normocítica. O valor de referência, geralmente, varia ali entre 80, tem laboratório que bota 98, tem laboratório que bota o máximo de 100, mas é ali entre 80 e 100. Só que o ideal é que não esteja nem tão baixo, nem tão alto, é que esteja mais no meio, né? Tem muita gente que pergunta, nos exames laboratoriais, o ideal é estar perto do valor máximo, perto do valor mínimo ou no meio. Depende de qual exame, né? Para a gente considerar os percentis. Tem exame que a gente quer que esteja no percentil mais alto, tem exame que a gente quer que esteja no mais baixo, tem exame que a gente quer que esteja no meio. E o VCM é esse que a gente quer que não esteja nem muito alto, nem muito baixo. E aí, apesar do valor de referência estar entre 80 e 100, o ideal fica entre 86 até 92. Geralmente ali que a gente quer que esse VCM idealmente esteja, né? Nem sempre vai estar. E tudo bem, também se tiver um desvio muito pequeno, mas esses são os valores, assim, considerados ideais mesmo. E aí, o que pode ser um VCM muito pequeno, né? Uma hemácia muito pequenininha.
a principal coisa que a gente pensa quando tem uma anemia com hemácia pequena é uma anemia mesmo por deficiência de ferro. Nem sempre vai ser, mas é a causa mais comum, né, de uma anemia microcítica, né? A tal da anemia da doença crônica, né, que recebe esse nome, mas nada mais é do que uma anemia causada pela inflamação crônica, né, no corpo. Quando a pessoa tem qualquer doença crônica, com o tempo ela tende a desenvolver uma anemia, e mesmo que ela não desenvolva, essas hemácias tendem a ficar pequenininhas, como uma adaptação, se essa inflamação não estiver controlada. Isso é numa fase mais tardia, né? Então, assim, não é eu fiquei doente agora, eu descobri uma doença agora e agora eu já vou ter isso, não. Mas com o tempo e essa inflamação não sendo bem manejada, ficando o indivíduo muito inflamado por anos, essas hemácias tendem a ficar pequenininhas também, então pode ser outra causa da anemia microcítica. Que é o que a Lu falou no início. Então, na investigação de uma anemia microcítica, por exemplo, se a hemoglobina ela está baixa e o VCM também, já pode ser um sinal de uma possível deficiência de ferro. Ou do metabolismo, a gente não sabe do que, ou de absorção, mas uma possível deficiência em alguma parte ali do metabolismo do ferro. Isso. Então, coisas que a gente pensa, né, na anemia microcítica, que é a anemia com VCM pequeno. Deficiência de ferro, anemia de doença crônica, deficiência de cobre, porque o cobre vai ser importante para o organismo conseguir aproveitar o ferro, né? Pegar o ferro que está lá na ferritina e colocar ele para jogo ali na medula óssea, para a medula óssea conseguir produzir as hemácias. Não adianta a gente ter o ferro guardado no estoque da ferritina se a gente não consegue usar. Então, uma deficiência de cobre pode também dar uma anemia microcítica. As anemias, tem um grupo lá de anemias chamado sideroblásticas, né? Que as congênitas, elas são mais raras, mas as formas congênitas, elas também dão microcítica. E uma causa muito esquecida de anemia microcítica são as talassemias, né? Que são anemias hereditárias também. Geralmente pessoas com descendência ali italiana ou daquela região ali da Europa podem ter essa anemia, que a gente diagnostica, assim, não tem nenhuma outra causa. A pessoa não tem deficiência de ferro. Tá tudo bem, ela não tem uma doença crônica, ela tá saudável e continua com a anemiazinha ali microcítica. A gente pode pedir uma eletroforese de hemoglobina que vai dar esses diagnósticos dessas anemias especiais lá, por tanto a falciforme, né, que aí já entra numa outra questão, quanto as talassemias. E aí, anemia com normocítica, né? Anemia com VCM normal, também uma coisa comum. Pode ser de deficiência de ferro, se tiver numa fase muito inicial da deficiência de ferro, que não deu tempo das hemácias ficarem pequenas. Pode ser, então, também assim, a pessoa fez uma cirurgia, perdeu muito sangue e aí o corpo ainda está ali se recompondo. Doença renal também pode dar essa anemia normocítica. E hipotireoidismo, né? Tem umas situações interessantes assim, de hipotireoidismo subclínico, que a gente sabe que depende do ferro, né? A tireoperoxidase é uma enzima que também é dependente de ferro, então a gente precisa de ferro para produzir. Olha, eu já entrando no outro assunto, né? Mas é um link aqui. Vai me guiando aquilo. Não, tô super atento. A gente precisa de ferro para produzir hormônio tireoidiano, mas ao mesmo tempo um hipotireoidismo também pode dar anemia. Então pode ficar aí uma situação meio confusa, que o hipotireoidismo subclínico com deficiência de ferro, a gente vai ter que tanto às vezes dar hormônio tireoidiano quanto dar ferro para conseguir conduzir isso, né? Porque só um pode ser que não chegue no equilíbrio, porque uma coisa está alimentando a outra. Perfeito. E outra coisa que às vezes a gente vê normocítica é o paciente que tem tanto deficiência de B12 quanto de ferro junto, que não é uma coisa tão incomum, né? Nesses problemas de absorção,
em pessoas que têm uma dieta muito restrita ali, que não comem carne e não suplementam e não tem outras fontes, né, de ferro, de B12, pode dar uma anemia com VCM normal e, na verdade, a pessoa está com a deficiência de B12, que daria uma anemia com a hemácia grande, e a deficiência de ferro, que daria uma anemia com a hemácia pequena. Aí o conjunto ali mistura e vira uma hemácia média, né? Então, pode ser também que a gente tenha essas deficiências mistas dando VCM normal. E VCM alto, que é a anemia macrocítica, geralmente a principal causa é deficiência de B12 e deficiência de folato, né? São as duas principais causas, não são as únicas, mas geralmente quando aquele VCM está muito alto mesmo, assim, acima de 100, de 115, geralmente é isso. Tá? Tem alguns medicamentos que aumentam o VCM, então sempre investigar se a pessoa está tomando alguma coisa, né? Alguma coisa, se tem algum problema de fígado também, né? Uma hepatopatia crônica ali pode dar esse VCM mais alto. E se tiver muito alto, para as pessoas que, por exemplo, não tomam medicamento, que está bem, e que, claro que a gente vai avaliar outros exames de forma complementar para saber se tem alguma outra complicação. Mas a complementação com metilfolato e a metilcobalamina pode ser uma estratégia bem importante. A gente não vai usar nem ácido fólico e nem só cobalamina. A gente vai usar formas metiladas, que pode ter uma falha no painel de metilação. Então, de repente, a pessoa está ingerindo o ácido fólico, está ingerindo a B12, mas não está conseguindo converter, não está conseguindo absorver, não está conseguindo transportar. E a gente vai usar formas já ativas, que é o metilfolato, metilcobalamina. As dosagens a gente começa em 400 microgramas de cada um. 400 mcg, 400 microgramas de metilfolato, 400 microgramas de metilcobalamina. Existem situações que a gente usa 800, 1000 microgramas de metilfolato, por exemplo, mas aí são especificidades, mas só para vocês terem ideia que pode ser uma estratégia simples, né? Metilfolato às vezes encontra até em farmácia, a gente manipula, é fácil fazer isso. E muitas vezes as pessoas não sabem como corrigir, ficam perdidas. Nossa, meu Deus, o que será que está acontecendo comigo? E às vezes a correção é rápida, tá? E é uma correção rápida. Não é algo que a gente vai precisar de anos para que você tenha alteração ali nos níveis séricos. Porque é isso, né? Pode ser que o nível sérico do folato e da B12 estejam normais, mas o corpo não está conseguindo utilizar, né? Não está conseguindo converter nas formas ativas. Que geralmente são aquelas... Geralmente as pessoas que têm polimorfismo de metilfolato, polimorfismo da FUT, FUT, são pessoas que têm uma tendência a ter uma alteração do eritrograma. Não só de VCM, mas do eritrograma. Mas a gente vai investigar, aí depois a gente vai outros exames complementares para saber se possivelmente esse indivíduo tem algum polimorfismo, alguma alteração. Quando eu falo polimorfismo, eu digo alteração genética. Alguma alteração genética que faça com que esse indivíduo não consiga absorver direito B12 e ácido fólico. Ô Lu, sim. E o HCM, CHCM e o RDW? Que conclusões a gente tira disso? O HCM é a quantidade de hemoglobina por hemácia, né? Todos esses parâmetros são proporções, né? De hemoglobina, hemácia e volume do sangue. E aí, o que a gente pode... assim como o VCM serve para a gente saber se uma anemia é macro, normo ou microcítica, o HCM a gente vai ver se a anemia é hipocrômica ou hipercrômica. Se é uma anemia com muita hemoglobina por hemácia ou anemia com pouca hemoglobina por hemácia. Né? Geralmente, as principais são hipocrômicas. Um marcador ali que é medido em picogramas, né? A unidade de medida. Então, se estiver abaixo de 28, é uma anemia hipocrômica, que aí a anemia por deficiência de ferro, as talassemias... essas carenciais. Geralmente, assim, o que tende a ser microcítico tende a ser hipocrômico, né? Vão na mesma linha aí. E as hipercrômicas costumam acompanhar aquelas com VCM mais alto ali, de deficiência de B12, folato, indo... Então, um complementa o outro,
né? Complementa o outro. Mede o tamanho da hemácia e outra quantidade de hemoglobina por hemácia. Mas geralmente eles andam juntos, né? E o CHCM é a concentração de hemoglobina corpuscular média ali, é uma hemoglobina por volume de sangue, não hemoglobina por hemácia, como o HCM. É só uma variação. Mas o CHCM é uma coisa que ele tende a não ser, a gente não presta tanta atenção, porque ele tende a não variar tanto, mas CHCMs muito altos falam de uma doença chamada esferocitose. Tá? E aí a gente tem que ficar atento, se tiver um CHCM maior que 36, pensar num diagnóstico de esferocitose. Doença falciforme também pode dar esse CHCM mais alto. Algumas hemoglobinopatias específicas, que são doenças que a medula ela produz hemoglobinas alteradas, né? São doenças genéticas ali em que, na hora do corpo produzir a globulina, a proteína hemoglobina, ela produz essa hemoglobina um pouquinho defeituosa ali, com alguma alteração. E isso dá anemia e dá algumas anemias dessas dão outras complicações também. Então, é ficar atento para CHCMs muito altos, pensar nessas anemias mais diferentes, mais específicas. Quando é baixinho, geralmente é anemia ferropriva também, as talassemias, aquele mesmo conjunto lá de anemias microcíticas. E um ponto importante que vocês estão vendo que a Lu está chamando bastante atenção, que é um erro comum esse diagnóstico de anemia, na verdade, e principalmente as intervenções. Então, a anemia, primeiro a gente tem que saber que tipo de anemia existe, por isso da investigação de um eritrograma, para a gente saber, e eu digo a vocês que na maioria das situações não é só ferro que tem que usar, é ferro, cobre, zinco, metilfolato, metilcobalamina. Então são 5 pontos-chave que a gente não pode esquecer quando a gente pensa em anemia. Não pense só ferro. Ah, tô com anemia, eu preciso de suplementação de ferro. Na maioria das vezes, as complementações são de outros nutrientes e não somente de ferro. Tá? Em grande parte dos casos que a gente vê, não é só ferro. Então não adianta só, vou suplementar o ferro X, ferro quelato, sei lá. Não. Então a gente vai usar, primeiro vai entender que anemia é essa para poder tomar a estratégia mais adequada. E o RDW, Lu? O RDW é a variação do tamanho das hemácias, né? A gente falou de hemácias grandes, pequenas, mas quando essas hemácias elas têm uma variabilidade muito... Quanto maior a variabilidade do tamanho das hemácias, maior o RDW. Então, tem algumas condições que podem produzir um RDW alto, que são... a pessoa está destruindo muita hemácia ali para uma anemia autoimune, ou perdeu muita hemácia e a medula óssea está tendo que produzir muita hemácia para compensar ali pós-cirurgia. Então vai dar um RDW mais alto. Ou então quando tem aquelas anemias carenciais tanto por ferro quanto por B12, né? Então tem umas hemácias saindo com deficiência de ferro pequenininha, outras hemácias saindo grandonas. E aí pode aumentar esse DW, dar muito alto. Uma coisa que a gente pode pedir, que geralmente não vem no hemograma, para ver por quê, são os reticulócitos. Eu acho até que deveria já vir a medida de reticulócito no hemograma, mas é um exame que a gente tem que pedir à parte. O reticulócito é a hemácia jovem, né? A medula óssea produz a hemácia e essa hemácia ela ainda tem núcleo no começo e ela é chamada de reticulócito. E depois ela vai amadurecendo, perde esse núcleo, perde as mitocôndrias e vira uma hemácia madura. Esse reticulócito dura ali uns 7 dias, em média, né? E a gente pode medir isso no sangue. E reticulócitos... Ixi, travou? Voltou. Não, para mim não. Não? Normal. É para mim só. Normal. Eu tava falando dos reticulócitos, né? Então, reticulócitos muito altos vão falar de uma resposta hematopoética, né? Uma resposta de medula óssea de produção de sangue muito alta. Então, pode ser
a pessoa está perdendo sangue, e aí a medula óssea está tendo que produzir muito sangue para compensar. Ah, a pessoa doa muito sangue, né? Porque leva umas 3 semanas ali. Então, é perguntar se doou sangue recentemente, nas últimas 3 semanas, para também não já achar que é necessariamente alguma doença, né? Pós doação de sangue, a gente pode ter um RDW, reticulócitos aumentados, que é normal. Aí é ver se continua depois de um tempo, né? Boa. E as doenças hemolíticas ali, as anemias autoimunes hemolíticas vão dar esses reticulócitos e o RDW mais alto também. E se tiver reduzido, né? Se tiver muito baixinho, é uma dificuldade da medula óssea, muitas vezes, de produzir essas hemácias. O problema não é, quando está alto, ou está perdendo sangue ou o corpo está destruindo essas hemácias. E quando está baixo, o corpo não está conseguindo produzir essas hemácias no ritmo que deveria, né? Então, pensar em coisas de medula óssea, né? Uma anemia ali aplásica, né? Que na verdade é uma deficiência de produção de todos os componentes do sangue. Quando tudo está muito baixo, a gente desconfiar, será que não tem algum problema ali naquela medula óssea? Até por toxina, né? A gente vê, é raro, mas existe exposição à toxina mais intensa, crônica, produzir essas anemias aplásicas, onde a medula óssea perde essa capacidade de repor. Após quimioterapia, vai dar um quadro também de reticulócito diminuído, é natural, né? Ou qualquer coisa que a gente tem uma resposta de medula óssea deficiente, né? A medula óssea não está conseguindo produzir neoplasias, enfim, qualquer coisa que afete a produção dessas hemácias. Boa. Ô Lu, e do leucograma? De uma forma geral, o que a gente pode extrair aqui do leucograma e que conclusões a gente tira desses valores que a gente bota no leucograma? Primeiro a gente vê os leucócitos totais, que é o primeiro valor que aparece, né? E aí o valor de referência é meio esquisito, porque geralmente eles botam de 4 a 10 mil. Eu concordo com esse valor mais baixo, de 4 mil como número mínimo, mas um leucócito total de 10 mil, a gente já pensa ali, será que a pessoa não tem uma infecção crônica, pelo menos uma desbiose, né? Leucócitos acima ali de 6,5 a 7, né? A gente já pensa principalmente na presença de infecções crônicas, né? Virais, bacterianas. E se ele não for tão alto... E é um marcador importante, né, Lu, em leucócitos, porque a gente trabalha muito com reprogramação intestinal. Sabe aquelas pessoas que têm desequilíbrio de bioma, que têm sintomas, por exemplo, como distensão abdominal? A gente olha lá, os leucócitos estão na altura, como a Lu falou, tem 10 mil L. Isso é muito. E a gente pode sim especular numa possível desequilíbrio de bioma. E à medida que a gente vai reprogramando, olha, presta atenção nisso que eu estou falando, à medida que a gente vai reprogramando o nosso intestino, espera-se que esses níveis de leucócitos caiam um pouco, que pode ser um indicador, pode ser de 11 mil, 10 mil. Essa diminuição pode ser um indicador de reprogramação intestinal, que a gente está trabalhando uma melhora do bioma intestinal. Então é um fator muito importante de avaliar leucócitos, porque como é o nosso foco, a gente coloca isso lá no livro, o livro que eu e Karina e Rita escrevemos, a gente fala disso. O quanto é importante essa avaliação para que se tenha noção, dimensão, se aquela reprogramação está acontecendo na velocidade e na eficiência que a gente espera. Isso. Então, sempre olhar, assim, principalmente, porque assim, leucócitos muito, muito altos é uma infecção aguda, geralmente. Mas esses leucócitos, assim, um pouquinho alterado, ou ainda dentro do valor de referência de laboratório, mas acima de 7 mil, já pensar aí em desbiose, alguma infecção subclínica ali, infecção de baixo grau. Perfeito. A gente atentar para isso. E leucócitos muito baixos, abaixo de 4 mil, principal causa é uma imunossupressão mesmo, a imunidade está muito baixa. E é até um marcador que a gente sempre olha em quem usa imunossupressor, biológico para doença autoimune, esses leucócitos muito baixinhos. E
a gente acaba vendo também, né, Lu, tipo, em pessoas com carência alimentar, carência nutricional, ou então que fazem alimentação muito restrita, assim, de forma errada, vir com esses leucócitos muito baixos, né? A pessoa está imunossuprimida por falta de comida, às vezes, né? Exatamente. Então, pensar nisso também. E desdobrando, Boa. então, né? Porque senão a gente vai ficar a live inteira falando de hemograma. Acho que é isso que Mas vai acontecer. se ficar, não tem problema. A gente faz um exames bioquímicos parte Parte 2. Não tem 2. problema nenhum. Porque assim, eu tô amando. Eu não tô interrompendo porque tá, assim, tá Bom, muito perfeito. E a Luana, pessoal, eu já falei para vocês, ela trabalha comigo lá na clínica, lá na ldna.clinic. Arroba ldna.clinic. E o Instagram dela é Luana Landeiro. Então a gente tá lá todos os dias. Justamente eu chamei ela para fazer essa live porque a gente estava essa semana trabalhando, interpretando alguns exames, discutindo os exames dos pacientes. Ela falou, Lu, isso que a gente está falando é muito importante, a gente tem que falar para o povo. Não é justo a gente fazer isso com uma pessoa só. Vamos tacar isso para todo mundo. Agora, isso que a gente está falando vai ficar armazenado aqui para sempre. Então, toda vez que você fizer um hemograma, você vai falar assim, eu vou ali no Instagram do Luciano, ver o que eles falaram lá, tanto quase uma hora de hemograma para entender o que está acontecendo comigo um pouquinho. Só para tirar a curiosidade antes de... Sabe aquela coisa de abrir o exame antes de chegar no médico? E isso pode ajudar bastante, tá? Vai ser live hemograma o título. Exatamente. Mudei. A gente faz parte 1, parte 2. E na parte 2 a gente fala mais um monte de coisa. Faz parte 3, parte 4, o que precisar. Mas pelo menos a gente tem esse background de informações aí para todo mundo. E é um exame que todo mundo tem, né? Duvido que alguém não tenha um hemograma em casa. Vocês estão com o exame aí? Riscando o que a gente está falando? Anotando? Se tiver, dá um print aí, tá? Depois e bota lá que a gente quer ver. Legal. E aí, desdobrando então os leucócitos, né? O leucócitos totais é o número total que a gente chama de células brancas do sangue, né? Leucócitos, e ele é subdividido em alguns tipos. Os tipos mais que tem maior quantidade no sangue são os neutrófilos e os linfócitos. Tá? Os neutrófilos para estar maior, né? A gente tem ali um valor de referência entre 40% e 60% de neutrófilos, né? O ideal ali entre 45% e 55%, a gente tenta deixar nessa 50, média. Né? Uhum. Isso. O alvo é 50. Aí entre 45 e 55 ali tá ok. E aí a gente pode ter o que baixa neutrófilo, né? Uma neutropenia é uma coisa que a gente vê, claro, como consequência de um tratamento quimioterápico, mas em pessoas que não estão fazendo quimioterapia, a primeira coisa que a gente pensa é numa infecção viral, né? Que baixa neutrófilo. Quem teve Covid, o que altera mais aquilo aqui no hemograma? Vai dar uma neutropenia, a gente pode ter ali, porque muda tanta coisa ali, né? Pode ter uma linfopenia também, uma linfocitose, depende um pouquinho vai desregular a quantidade de linfócitos e de neutrófilos, basicamente, dessa série vermelha, dessa série branca. Né? Branca. Neutrófilo e linfócito. E linfócito. Geralmente, reduzir neutrófilo e aumentar linfócito. Essa é muda aí essa proporção. Em vez dos neutrófilos serem o que tem quantidade maior, isso vai inverter. Sim. Tá. Né? Certo. Pode continuar, desculpa. Então, não, me interrompa, porque essas perguntas são as melhores partes da live. E fazem a gente pensar também. Sim. Então, neutropenia, então, neutrófilos abaixo ali dos 50, né, dos 45, a gente pensa em infecções virais, e neutrofilia, que é quando os neutrófilos sobem muito, pode ser infecção bacteriana, infecção fúngica, isso aí pode dar numa desbiose, neutrófilos muito altos, né, porque você junta inflamação, que é uma coisa que sobe neutrófilo, com infecção bacteriana e fúngica, mesmo que de baixo grau, pode dar ali esses neutrófilos um pouquinho mais altos. Então, aquela
Leucocitose, aquele aumento do número total de leucócitos que a gente tinha lá nos leucócitos totais, nesses casos são em função do aumento do número de neutrófilos. Então, eles vão estar numa proporção também maior. E uma coisa super interessante é que estresse aumenta neutrófilo. Então, se for aquela pessoa que tem pânico de tirar sangue, ela pode ter um neutrófilo aumentado só por causa disso. Se tiver realmente assim, um estresse importante na hora de tirar sangue. Então, não fica... Né? Pensar nessa possibilidade também, pode ser. Então, é bom ver mais de um exame para ver se essa pessoa tem esses neutrófilos sempre altos. Ou se ela está no estresse crônico também, ou então o estresse agudo ali da hora de tirar o sangue. Não é, perfeito. Não é desprezível esse aumento. E aí, o segundo lugar ali são os linfócitos, né? Que a gente quer que esteja ali em torno de 30, né? Entre 25 e 35. Geralmente. E essa... O que quer dizer linfócito muito baixo? Tá. Esses linfócitos muito baixos, a linfopenia, ela pode ser consequência ali de uma infecção viral também. A gente vê principalmente vírus que diminuem muito a imunidade, né? Um caso clássico é o HIV, que causa linfopenia, né? Uma redução do número desses linfócitos. Mas é uma coisa a se pensar. E a linfocitose, né? Quando os linfócitos estão muito altos, a gente tem que pensar naquelas situações ali de também alguma linfócito tanto alto quanto baixo. A gente pensa em infecção viral, porque acaba desregulando. Alguns vírus podem ir para um lado, alguns vírus podem ir para o outro. Então, mononucleose, Epstein-Barr, hepatite pode dar aumento desses linfócitos. E situações ali que aumentam, que influenciam ali na medula óssea também, né? Hipertireoidismo pode dar uma que a gente chama de linfocitose relativa, que é quando os leucócitos estão numa proporção normal, né? Mas proporcionalmente, em percentual, os linfócitos estão mais altos. Apesar deles terem uma quantidade total normal, em proporção eles estão mais altos. Então, a gente pode pensar em hipertireoidismo, em alguma autoimune também dessas de tecido conectivo, das colagenoses, infecções virais mais agudas ali no comecinho da infecção viral. Pode dar essa... porque linfocitose, linfócito é um negocinho chato da gente avaliar, porque tem muita coisa que pode tanto aumentar quanto diminuir. Muitas variáveis, né, Lu? E aí, mesmo em termos de infecção, a gente tem uma variação muito grande ali. Então, monócitos. É pouquinho que a gente tem no sangue, a gente quer que esteja entre 3% e 8%. E é um marcador muito específico ali de síndromes que a gente chama de mielodisplásicas, quando eles estão altos. Isso não costuma vir alterado, né? Geralmente são casos mais raros e incomuns. Eosinófilos é um marcador importante de doenças alérgicas e parasitoses intestinais, né? Esse valor de referência dos eosinófilos até 5 dá vontade de chorar, porque o meu eosinófilo eu nunca consegui deixar dentro do valor de referência com tudo que eu faço. Tipo, é triste. Quanto, Lu? Quanto fica, mais ou menos? O máximo que já chegou foi 10. Mas ele fica com... Porque, assim, né? Eu fui premiada de não ter uma doença autoimune, mas, em compensação, a minha via TH2 né? Que a gente tem ali TH1 e TH2, né? Eu descompenso para via TH2, então faço muito doença alérgica mesmo, né? Tipo, todas as alergias possíveis, até urticária.
E são pessoas que adoecem mais fácil também. Isso é muito chato, porque o pessoal das autoimunes via TH1 não ficam doentes de O meu pegar não, o meu é maravilhoso. O meu é né? O maravilhoso. O sistema imune meu fica funciona, uma lindo. beleza, né? Uhum. O meu já não funciona também, né? Se eu passar perto esse ano de quarentena, eu não fiquei doente nenhuma vez. Mas na minha época que eu dava plantão, era uma amidalite atrás da outra. Porque... Meu Deus. Meu Deus. Tudo pelo esse desvio de via TH2, né? É, Você vai pro TH2 e eu vou pro TH1. exatamente. Eu sou pH2 total. E aí aumenta o eosinófilo. Mesmo se eu não tiver na vigência de uma alergia, né? Minha rinite hoje é super controlada, eu não. É uma raridade fazer um quadro de urticária, né? Porque Mas geralmente as pessoas têm muita rinite e muita sinusite, né, Lu? Com essas alterações de eosinófilos, né? uhum. E pensar em parasitose, também intestinal, né? Porque é uma causa de eosinófilos altos, então a gente tem que descartar dessa pessoa ou pedir Ô Lu, deixa eu te fazer uma pergunta, porque você estava falando de parasitose. Por exemplo, aquelas pessoas que todo ano, uma vez por ano, toma um antiparasitário, elas podem ter valores, isso pode contribuir para a melhora desses valores eosinófilos? Se os eosinófilos forem por isso, sim, né? Vai melhorar. Tá, Caso... Agora, se ela é super alérgica e esses eosinófilos estão levados uma resposta é outra ali via. Uhum, histamínica e não é outra vai via. fazer muita. Agora, uma coisa interessante é que eosinófilos zerados é uma coisa que a gente não acha em livro, mas e o que faz quando os eosinófilos estão abaixo do valor de referência? Porque são casos muito raros, né? Mas já vi eosinófilos Mas você zero em fala alguns abaixo de casos. um? Você fala abaixo de um? Zero. Abaixo de Tá, um. zero, zero, zero mesmo, tá. Zero, zero. O que é isso, né? Se a gente for ver, falar, isso não tem que se preocupar. Tudo bem, não é mas a gente tá. O que essa medula óssea está fazendo que está desviando está indo para algum lugar. Em vez de produzir eosinófilo, está tendo que jogar para algum lugar. Então, eu penso em alguma infecção crônica ali mascarada, que a pessoa não está nem conseguindo produzir eosinófilo, de tanto que está sendo desviada a produção para linfócito, para neutrófilo, para outras coisas. Não é uma coisa precisa, assim, a gente não tem grandes artigos falando sobre isso, mas pode ser, né? Porque geralmente na prática clínica acompanha quadros assim, esses eosinófilos zerados, assim, uma imunidade meio descompensada aí para alguma coisa. Tá, boa, E gostei. basófilo é a mesma coisa, o basófilo tem que estar menor que 1, mas quando ele está 0, né? O que significa também, né? Tipo, será que tá desviando para alguma coisa? Os basófilos tudo bem, não é igual o eosinófilo que fica 0. A gente vê mais, às vezes até monócito ali, que o ideal é 2,8, e a gente vê às vezes um monócito abaixo de 2. E aí, geralmente, acompanhando ali uns eosinófilos mais altos também. Tendo uma via estamínica um pouquinho alterada. Mas são detalhes, assim, que não... É só para a gente ficar atento mesmo. Isso. Tá. Não tão comum, né? Não tão comum e a gente não tem tanta certeza do que significa, porque não tem tanta gente fazendo esses desvios para eles fazerem artigos e pesquisarem sobre isso. Mas prestar atenção também nessa proporção. E plaquetas, né? A gente não falou das plaquetas. Que plaquetas é outra coisa que o valor mínimo de referência, geralmente de 140 mil ali, é ok, mas aquele valor máximo de 400 mil já é muito alto também. Então, a gente quer deixar ali entre 150 e 250, até 300, mas acima de 300 eu também já olho desconfiando um pouquinho, porque tem alguns artigos ligando essas plaquetas mais altas com risco cardiovascular aumentado também, né?
E aí a gente pensa ali no que pode refletir. Sim, Até aí complementa, por exemplo, com valores de homocisteína, né, Lu? Que é um marcador cardiovascular. A gente vai falar na próxima live de que é uma homocisteína, que é um valor cardiovascular, um marcador cardiovascular bem importante que a gente pode complementar com valores muito altos de plaquetas, conforme a Lu colocou aqui. isso. E aí, então, plaquetas muito baixinhas, geralmente ali uma supressão de medula óssea também. Casos de sepse, né? Infecções muito graves vão reduzir muito plaqueta. Deficiência de B12, ácido fólico, pode reduzir um pouco essas plaquetas. Problemas de baço, né? Aquele hiperesplenismo, a gente tem plaqueta mais baixa, ou alguns vírus muito específicos, como o vírus da dengue, por exemplo, que reduz plaqueta, né? Mas não é todo vírus que faz Situações isso. específicas, né? Coisas mais específicas. E considerar também, se essas plaquetas estiverem baixas, mas com leucócitos baixos e com anemia também, que a gente chama de pancitopenia, aí investigar causas da medula óssea também, né? Essas doenças de medula óssea, porque não está produzindo nada, tá com alguma dificuldade ali. Plaqueta muito alta, aí pode ser doença crônica, pode ser sepse também, é isso. Infecção pode tanto aumentar quanto reduzir plaqueta. E até nesses quadros de desbiose mais intenso, né? Pode ter um aumento, né? Isso não está tão registrado no meio científico, mas a gente vê na prática clínica que esses pacientes também têm plaquetas mais altas, né? Essas quadros infecciosos ali de baixo grau, essas infecções meio ocultas, podem aumentar também o número dessas plaquetas. Então, aquele paciente leucocitose, plaqueta alta, mas não tão alta assim, né? Dentro ainda dos valores ali, pensar nessas desbioses. Perfeito, perfeito. Lu, que informações importantes você está passando? Eu tô do outro lado aqui, falei, meu Deus, será que as pessoas estão anotando, prestando atenção na riqueza de detalhes, de informações que você está colocando aqui? E eu justamente ativei os comentários agora para a gente ver algumas perguntas para complementar. Então a gente está, nossa primeira parte da nossa live, a gente vai dividir em outras. Então vai ter parte 1, parte 2, parte 3. Então nessa live a gente focou bastante em hemograma, tá? Para vocês entenderem, ó, 1 hora falando de hemograma, para vocês verem quantas conclusões a gente tira dali. Não é uma coisa que a gente passa o olho rapidinho, não. E aqui me perguntaram o seguinte: por que a Covid mexe tanto com série branca? Porque toda doença viral o que mais mexe com série branca, porque as nossas células de defesa, né? A gente tem neutrófilo, é um marcador ali de defesa da imunidade mais inata, e linfócito, a maior parte dele, tem uns linfócitos muito específicos que também participam da imunidade inata, mas a maior parte deles participam daquela imunidade adquirida, quando a gente é a segunda linha de defesa. Então, quando a gente tem uma infecção, a gente vai, via de regra, produzir mais linfócitos para poder combater essa infecção, salvo os casos de vírus específicos que reduzem essa imunidade em viroses mais crônicas, e aí a gente tem cronicamente uma quantidade de linfócitos baixinhos. Mas qualquer infecção, o que mais altera é série branca mesmo. E principalmente essa proporção de neutrófilos para linfócitos. Por isso que, por exemplo, quando é aquela infecção crônica de baixo grau, tipo uma desbiose, que a gente não... É a imunidade inata ali do intestino, né? Porque não é uma bactéria específica, é um monte de bactéria esquisita tentando entrar e causando inflamação. E aí a gente tem neutrófilo mais alto, porque é a nossa imunidade inata que está sendo hiperestimulada. Quando a gente tem uma infecção específica, viral, a gente vai ter linfócito, geralmente, salvo esses vírus que reduzem linfócito, mais alto. Isso.
Ó, uma outra pergunta interessante aqui, ó. Tive plaquetas de 144 e a médica disse que estava ótimo. Concordam? Tá dentro, né? A gente quer de 140 a 250, 300, tá bom, sim. Porque tem uma variação Tá bom. normal mesmo, né? Então tá dentro de uma variabilidade Não, normal. Não me tá boa, preocupa. sim. Tá Uma bom. leucopenia pode ser genética? Uma outra pergunta interessante aqui. Se for muito doenças genéticas causando leucopenia, se for muito, pode ser uma variação, se ela for muito discreta, mas sempre investigar todas as causas, porque seria uma exceção mesmo. Não me lembro assim de doenças específicas que causam, tipo genéticas, que causam uma leucopenia mesmo. Estou olhando aqui as perguntas, tá? Ó, a Andresa Botelho, minha amiga, querida Andresa Botelho, ela escreveu aqui, ó. Plaqueta baixa pode ser púrpura. Pode. Uhum. Essas doenças autoimunes em que a gente destrói, né, plaqueta. É uma causa frequente de plaqueta baixa. 124 que eu vi aí já é uma questão a ser investigada, assim, porque já está abaixo de 140. 124 já está baixa. Tá baixo. 124 já está baixa. Isso. E tá, deixa eu ver aqui mais. Vou salvar essa live. Tá fantástico. Eu tô em êxtase com essa live. Tá muito maravilhosa. Eu vou terminar. A hora que a gente terminar aqui, eu vou colocar lá no feed. Vai ficar salvo lá para sempre para vocês escutarem essa live várias vezes. E tem parte 2, parte 3, parte 50. Até a gente esclarecer todas essas coisas de exame bioquímico, que é algo que a gente faz muito. Então vocês estão vendo. O que eu falei para a Luana semana passada, que o mundo precisa de mais médicas como ela, fala que privilégio tem as pessoas que se consultam com ela e tem uma médica com essa visão, sabe? Com essa visão tão ampla e tão precisa das coisas. Então, você, Luana, já te falei pessoalmente várias vezes, você é brilhante. E hoje a Luana hoje cuida de mim, cuida do Arthur, cuida da minha mãe, cuida de todo mundo da minha família, eu tô mandando para ela. Todo mundo. Daqui a pouco eu vou mandar o Marcelo com o Ricardo pra você também. Pra dar jeito neles, entendeu? Deixa Porque, eu porque é muito só falar importante a uma gente ter coisinha que essa interpretação clara dos exames. Para não ficar tipo assim, não, porque você olha o exame. É que eu estava falando com a Lu hoje nessa live. Eu falei, Lu, eu queria que a gente usasse nosso tempo para destrinchar o hemograma, para a pessoa, para o profissional não olhar simplesmente e falar, não, você nem tem anemia. E passar para o próximo, porque tem muita coisa que se extrai dali, tá? essa questão do Covid, uma coisa que eu acabei esquecendo de falar, e eu vi alguém passando, linfopenia, isso pode ser um marcador de gravidade do Covid, tá? Não é que quando os linfócitos estão mais baixos, realmente, pode ser um marcador ali de que esse Covid está mais grave. É mais um marcador de gravidade do que para diagnóstico, tá? Então, são casos assim que evoluem pior, geralmente produzem, não estão dando conta de produzir esses linfócitos. Eu tô rindo aqui das coisas que o povo tá escrevendo. Teve uma que falou assim, verdade, pelo que você falou, eu vi do meu hemograma, eu tô toda não favorecida, e o endócrino fala que tá tudo ótimo. Olha, tá muito bom, mas eu prometi uma hora é uma hora. Lu, nossa, foi incrível. Eu acho assim, a gente vai colocando, vocês não podem perder as próximas, porque como que eu raciocino para as nossas lives? Então a gente começou com o hemograma, a gente vai depois destrinchar os outros exames bioquímicos, a gente vai falar das lipoproteínas do colesterol, da hemoglobina glicada, a gente vai associar com casos de autoimune, então está muito rico e a gente vai, depois que a gente destrinchar, a gente vai trabalhar estratégias nutricionais. Então a gente não está focando tanto hoje na estratégia, que é uma linha de raciocínio para vocês entenderem e chegar ao final e falar, agora entendi esse negócio. Agora eu consigo interpretar, agora eu consigo tirar mais conclusões para quem é colega profissional, até para vocês olharem os exames dos pacientes de vocês. E aí vai ficar tudo salvo daqui a pouco. Lu, alguma coisa importante antes de terminar?
Eu acho que a gente falou de hemograma, a gente falou tudo, né? Porque eu vi que tem muita pergunta sobre linfócito. Aquele linfócito é tão complexo que eu acho que tinha que ter uma live só de linfócito, se a gente fosse tirar todas as Sim. dúvidas de E um linfócito. monte de exemplo, né? Porque pode ser tanta coisa. Tanta coisa. E a mesma doença pode aumentar linfócito, piorar linfócito, dependendo de como ela está evoluindo, se é uma fase precoce, uma fase tardia. Então, linfócito eu sei que ficou confuso mesmo, mas é porque é confuso. E a Nívia colocou aqui, ó. Vocês poderiam fazer de hormônios tireoidianos. A gente vai falar. A gente vai falar. Quando chegar nos hormônios tireoidianos, a gente vai dar N exemplos. Vocês não estão entendendo o que nós vamos fazer nesse mundo de exames, Luana e eu. Então, ó. Luana, de novo, o Instagram dela é Luana Landeiro. E ela trabalha na clínica. O Instagram da clínica é ldna.clinic. Luana tá lá todos os dias, eu e ela, a sala dela do lado da minha. E a gente trabalha junto. Eu tenho o privilégio de trabalhar com essa pessoa maravilhosa aí. E meus pacientes de terem esse tratamento integrativo da forma com que eu sempre quis. Eu falo que a presença da Luana no time é a realização de um sonho, que eu sempre quis uma médica, trabalhar do lado de uma médica que tivesse essa visão integrativa que a Luana tem. A Luana sabe disso, já falei isso para ela pessoalmente, mas registro aqui minha admiração, meu respeito e minha satisfação em trabalhar com você. Nossa, eu que agradeço, Luiz. Tipo, eu que fico feliz de trabalhar numa equipe que consegue trabalhar de forma integrativa real, né? Que é uma coisa muito rara também, de gente que eu confio tanto. Engraçado que a gente termina de trabalhar, então, por exemplo, terminou, falava, vou embora. Aí a gente vai, senta lá, eu e a Luana, a gente fica 2 horas fazendo coisa. 2 horas. Quando eu olho o relógio, eu falo, meu Deus, foi 2 horas nós estamos aqui discutindo as coisas dos pacientes que passaram naquele dia. E nem vê o tempo passar, porque é muita coisa, gente. Esse cuidado integrativo é muito, muito maravilhoso. Eu queria muito que vocês investissem na saúde de vocês, sabe? Que vocês tivessem mais conhecimento de que máquina vocês têm. Aí vocês perguntam, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer hemograma? Pelo menos 2 vezes no ano. Ah, mas 1 vez por ano tá bom? Não, não tá bom. Pelo menos 2 vezes por ano fazer um hemograma para vocês verem. E hemograma que é o nosso foco hoje. Mas fazer uma batelada que a gente vai compartilhar aqui com todo mundo. Então eu queria muito que vocês usassem desse espaço que eu tenho aqui para tentar elevar a saúde de vocês para o próximo nível. Tá? Levar a saúde para um nível que vocês mesmos nunca imaginaram que pudessem ter. Então, as pessoas perguntando se ela trabalha com o Ramon. Trabalho eu, Ramon, Luana, Ellen, Lucimara, Carol. Então, são vários profissionais que trabalham de forma integrativa. E deixa eu só aproveitar, Lu, para convidar as pessoas, porque eu vou sair daqui, vou ter que fazer uma coisa de chá. Estava tomando meu chá e estou lembrando. Quem não se inscreveu no meu curso de chás, se inscrevam, tá? Curso de chás e shots, as inscrições continuam abertas, tá? Eu vou, quando terminar a live, eu vou lá, coloco o link. Tem um link lá na biografia do meu Instagram. Curso de chás e shots, as inscrições estão abertas. Tá maravilhoso esse curso. Eu sou apaixonada por esse curso de vocês. Ah, que bom que você gostou. Que bom que você gostou. Foi feito com muito amor, muito amor. Então, Lu, na próxima live, você acha que a gente pode começar com o quê? Tireoide, então? Eu acho que a gente pode... Boa. Fígado. Eu acho que na próxima live a gente já pode começar com tireoide. Gostei. Tem muita gente pedindo, né? A gente pode falar disso. Boa, fechou. Se der tempo, então, tireoide e esses parâmetros de detoxificação, de fígado, porque o hormônio realmente iria uma outra... Acho que é melhor deixar sozinho. Não, tem que ser sozinho. Nossa Senhora, tem que ser sozinho, porque tem que dar vários exemplos e associações. E é isso. O ruim de hormônio é que, assim, precisa... não é só avaliar exame laboratorial, tem que ter sintoma, porque nível hormonal, sem você saber o que o paciente está sentindo, né? O hormônio precisa de receptor para funcionar. O mesmo nível hormonal em pessoas diferentes dá respostas diferentes, né? Então, exatamente. É um conjunto mesmo com exame e sintoma para a gente Perfeito. Perfeito. Lu, só te falo uma coisa. Que live. Que privilégio esse povo que está todo aí assistindo a ter todas as informações. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo
que assistiu aqui a nossa live. Eu tô vendo a gente falando de suprarrenal. Prometo que a gente fala de suprarrenal quando a gente for falar nos outros exames, prometo. E aí vamos fazer a parte 2, parte 3, quantas partes precisarem. A gente vai sempre trabalhar 1 hora para não ficar cansativo. E a hora que der 1 hora, a gente já joga o resto para a parte 3, se tiver parte 3, 4, 5, tá bom? Lu, obrigado. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que tá aí também. É isso aí. Beijo grande para todo mundo. Beijos. Bom feriado para vocês. Aproveitem para descansar, aproveitem para estudar. Vai lá fazer o curso de chá, rimou. Vai lá fazer o curso de chá, aproveita que vocês estão aí. E espero vocês na nossa próxima live, tá bom? Beijo grande para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Lu. Tchau.